causa de ausência de pregação bíblica nos púlpitos, ensino sistemático das Escrituras, os anos temos de Deus, queridos, foi definida por um teólogo em 3 coisas. Deísmo. O que é o deísmo? A ideia de que Deus criou o mundo como um relojoeiro, deu corda e deixou o relógio funcionando sozinho. Então Deus se torna para nós chefe de torcida, que no domingo de manhã ou domingo à noite nas igrejas, ele vem aqui, faz assim, ó, e aí, campeão, vai lá, eu vou dar uma força para você durante a semana, tá bom? Para você ajeitar a sua vida, tá? Então você corre lá bastante, que eu te dou uma força, te encho de ânimo, te encho de energia. Mas quem faz tudo é você. Tá bom? Você precisa ir lá, buscar a energia desse Deus, tentar para Ele te ajudar. Deísmo. Moralismo, a segunda coisa. Deus abençoa as pessoas boas e manda para o buraco as pessoas ruins. Nós desconhecemos a doutrina da graça. Não existe pessoas boas, de acordo com a Bíblia. Todos pecaram. Não há um justo sequer, a Bíblia diz. Terceiro, terapêutico. As igrejas funcionam para fazer com que as pessoas se sintam bem. Deísmo, moralismo, terapia. É isto. Então, quando a gente se defronta com um texto desse, vocês planejaram, Deus planejou. A gente se assusta. Por quê? Porque desde a eternidade, a Bíblia está dizendo que Deus planejou as nossas vidas. E Deus planejou o que ia acontecer com José. E Deus planejou a venda dele para os midianitas. Embora ele tenha planejado isso, não foi a ação de Deus pecaminosa. A ação pecaminosa foi dos seus irmãos. Porque Deus é incapaz de fazer o mal. Os irmãos de José fizeram o mal. Deus sempre fez o bem nesta ação. Eu vou mostrar isso para vocês no texto. O exemplo maior, providência de Deus, está em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo veio ao mundo e morreu na cruz. Em Atos dos Apóstolos 4:28, o apóstolo Pedro diz que Satanás, Herodes, Pilatos e toda a liderança de Israel crucificaram Jesus Cristo. Mas eles fizeram isto de acordo com o plano eterno de Deus, que na eternidade já havia decretado que Jesus Cristo teria que morrer na cruz do Calvário. Este texto de Gênesis 50, versículo 20, encontra correspondência em Romanos 8:28, que é outro texto que, se você pudesse, você guardaria no seu coração e gravaria dentro do seu coração, para que quando as horas difíceis da sua vida assolarem você, você fosse consolado por ele. O apóstolo Paulo diz: todas as coisas cooperam. Esqueça. Sabemos. Você sabe. Bem que você está aqui hoje de manhã. Eu queria que você viesse aqui nas quintas-feiras à noite.
Eu queria que você lesse a Bíblia. Eu queria que você estudasse, para que um dia você pudesse dizer: sabemos! E todas as coisas, não é algumas, que aconteceram na sua vida, todas as coisas operam para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, queridos, se isso não consolar a gente. A traição que você sofreu, o puxão de tapete, o desemprego, a maldade, todas as coisas. Ele não está dizendo que é bom. Ele não está dizendo que essas coisas são boas. Ele está dizendo o seguinte: todas essas coisas vão cooperar para o teu bem. Eles que amam a Deus, eles que são chamados segundo o seu propósito. José não tinha essas verdades, eu tenho certeza, gravadas no seu coração, lá na prisão, casa do Potifar, quando ele trabalhava como escravo, quando ele foi vendido pelos seus irmãos. Isso foi sendo construído. Eu imagino esse rapaz chorando muitas vezes. E ele certamente lutou com as perguntas que certamente você luta. E eu luto também. Sabe por que eu estou pregando sobre José até hoje? Casa com essas crianças, traz de férias, quase ficando doido com elas, chovendo, sabia mais o que eu fazia. Vai para a praia estourou aquela chuva, a praia contaminada. Eu lembro que eu peguei a Bíblia para ler e falei: Jesus, o que o Senhor está fazendo na minha vida? Quando eu fui para o seminário, eu sonhava em pregar. Lavando roupa, lavando. Os anos estão passando. Vem cá, vamos conversar. E aí eu fui ler a Bíblia. O que o Senhor está fazendo na minha vida? Foi o que eu sonhei, não. Papo reto, tá? Separando briga de criança. Chega uma hora que você não sabe mais o que faz, a criatividade acaba. Você sabe o que Deus estava fazendo na vida do José? As coisas que eu quero mostrar para vocês. Em primeiro lugar, Deus estava trabalhando nas circunstâncias da vida dele. José não poderia imaginar nunca que para que se cumprisse o sonho dado por Deus, era um sonho grande. Era adolescente, Deus falou com ele que seus irmãos iam se curvar diante dele, o seu pai e a sua mãe iam se curvar diante dele. Ele não poderia imaginar que para que isso acontecesse, ele teria que ser vendido como escravo.
ser caluniado injustamente pela mulher do Potifar. Ele iria cair numa prisão egípcia. E nada é parecido com as nossas prisões aqui, queridos. E de lá, ele sairia para ir direto ao posto do segundo homem mais poderoso daquela nação. Então ele fala para os seus irmãos: vocês fizeram mal contra mim, porém Deus planejou em cada etapa da minha vida, a fase da minha vida foi planejada por Deus. Cada circunstância que eu enfrentei, que eu passei, cada uma levou a outra, cada uma levou a outra, e a outra, e a outra, e Deus estava costurando cada uma delas. Ele não estava ausente em nenhuma delas. Mesmo que eu não percebesse, mesmo que eu não sentisse, Deus estava presente na minha vida. Nós temos uma ideia de que Deus está presente só nos momentos bons. O gospel brasileiro é a vitória. Quando nós chegamos lá no ápice, mas Deus estava com José na prisão. Deus estava com José na venda para os seus irmãos. Deus estava com José quando ele estava sendo tentado pela mulher do Potifar. Deus está com você nos seus piores momentos. Você pode não enxergar. Por que você não enxerga? William Cooper foi um poeta inglês. Ele escreveu hinos. Ele disse que Deus cavalga, coloca os seus pés e faz os seus caminhos no mar. E ele diz em um dos seus poemas que você não consegue perceber os passos dele. Por quê? Porque é no mar. E você quer perceber, você, em cada circunstância da sua vida, você deseja perceber o caminho de Deus. Mas é no mar. Você já viu alguém deixar pegadas no mar? Algum navio? Não consegue. São imperceptíveis. Deus não está trabalhando de forma isolada na sua vida. Está pegando todas as partes para formar algo bonito. Se você só está focado em uma parte, está construindo todo. Em segundo lugar, Deus não está trabalhando só na vida. Esse é o nosso erro. Iniciados pela essa cultura individualista. Eu. Mas nós não somos só nós. Temos pessoas ao nosso lado. Tem a sua esposa, você tem os seus filhos. Aquilo que a minha mãe enfrentou não era só ela. Isso da pandemia, enfrentamos uma dificuldade pessoal muito grande. Para minha mãe, para agradecer a ela,
por umas experiências que nós passamos em casa, que eu lembrei. Lembrei da fé dela, da perseverança dela. Deus não trabalha individualmente apenas. Ele trabalha coletivamente. As pessoas. Olha o que José diz. Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vocês estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Não é só a minha, não é só de vocês, é de muita gente. Deus não trabalhou só em José, trabalhou em Jacó. O pai curou a amargura dele, ao ponto de que no final da sua vida ele está livre, ele está abençoando os filhos. Essa família foi reconciliada. Era uma família segregada, tinha disputa entre eles, favoritismo, mas agora ele morre abençoando os filhos, com o coração limpo, com esperança de que Canaã é a sua terra, e Canaã, na verdade, é um arquétipo dos céus. Deus trabalhou na vida de cada um dos irmãos de José. Eram homens perversos, cruéis, pecadores, invejosos. 22 anos depois, o Judá, que teve o plano de vender José como escravo, ele se oferece como escravo para poupar Benjamim. Deus mudou esse homem, transformou esse homem. Pegou um homem rude, um homem perverso, e colocou ele em uma maneira cruciforme. E o José, um adolescente mimado, e recebeu uma palavra de Deus e não foi capaz de guardar essa palavra para ele. E num dia pela manhã, no café da manhã da família, disse para todos os seus irmãos: um dia vocês vão ter que se curvar diante de mim. Isso vai acontecer, mas não desse jeito. Precisa ser transformado em um novo. Você imagina o José, o primeiro ministro do Egito, sem ter passado por tudo aquilo que ele passou? Será que ele seria capaz de dizer isso para os seus irmãos aqui? Será que ele seria capaz de dizer isso para os seus irmãos? Dizer para os seus irmãos: olha só, eu não estou no lugar de Deus. Vocês fizeram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal, Deus planejou o mal em bem. Não. É um novo homem, um homem transformado, um homem mudado, um homem cheio de sabedoria, de tal forma que quando o faraó se encontra com ele, o faraó diz: não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Porque a escola em que Deus forma esse tipo de homem é a escola da aflição, é a escola do sofrimento. Deus estava trabalhando nas circunstâncias, Deus estava trabalhando na vida das pessoas. Porque é isso que Deus faz. Quanto tempo demora para Deus fazer um homem? Lembra do que o Martin Luther King dizia? 20 anos. Para aqui, um homem. José tinha 56 anos de idade aqui. Quais são as 3 coisas que Lutero dizia que Deus usa para fazer um homem? Sofrimento, provações, oração, leitura da Bíblia. O José experimentou isso. Conhecimento da providência de Deus, leitura,
oração e os seus longos anos amargos, Deus estava com ele. O conhecimento da providência de Deus traz consolo para a gente, queridos. Deus está no controle de todas as coisas. Este universo não está ao bel prazer do acaso. Há um Deus sentado no trono do universo. E a situação individual das nossas vidas está relacionada, em última análise, com Deus ordenou para nós em sua providência. A nossa vida está nas mãos dele. E você pode confiar justamente nas mãos de Deus. Por quê? Porque as mãos de Deus têm cicatrizes profundas que demonstram o quanto ele está envolvido com a vida, com a minha vida. Não é as mãos de um Deus distante, de um Deus indiferente, são as mãos de um Deus amoroso, incapaz de fazer o mal. O livro de Gênesis começa no capítulo 3, com o diabo fazendo mal, destruindo a harmonia de Deus, trazendo o pecado ao mundo, tentando o primeiro casal. Ele não sabia que Deus já tinha planejado uma salvação. A semente da mulher, que viria dessa família aqui, iria do Judá e da hora dele. Tá bom? Teve um caso com a nora dele. Casamento tem que ser assim, né? A graça de Deus é maior do que o pecado. A graça de Deus é maior do que o pecado. Semente esse ato incestuoso, não é? Semente da mulher que esmagou a cabeça de Satanás. O livro de Gênesis termina com isso. Satanás planejou o mal. Deus planejou o bem. Se o primeiro casal não tivesse caído, iríamos conhecer a misericórdia de Deus, este plano glorioso. Bom, o Evangelho é glorioso. Algo que você está vivendo hoje não tem a última palavra. Algo que você está vivendo hoje não tem a última